Podcast 3, tipos de yoga. Hoje a Comi vem aqui para atender pedidos e falarmos um pouquinho sobre os tipos de yoga. Sim, eu sou o Daniel Toné, essa é a Carol da Kanchi. Esqueci disso. Nós, no primeiro e no segundo podcast, já recebemos alguns pedidos, né? Algumas pessoas querendo que falássemos sobre tipos de yoga e sobre o tipo de yoga que a Kombi do Yoga oferece. Então, começo trazendo uma pergunta importante. Quantos tipos de yoga existem? 5, 20, 30? Eu já ouvi falar 108. 108? É auspicioso, hein? Então, no dia que a gente está gravando esse podcast, que é o dia 18/3/2022... Você acertou o ano? Eu anotei. Quem tá no Spotify não tá vendo, gente. Eu tenho um caderninho aqui básico para anotar esses erros aqui. Então, nesse dia específico, a gente catalogou, não em um dia só, né? Durante todo esse tempo, 173 tipos de yoga. 173. O que quer dizer que provavelmente existem mais de 300. Porque esses foram os que nós conseguimos lembrar, os que nós conseguimos organizar. Mas o número deve ser muito, muito, muito maior do que esse. Claro que, dentre esses 173, há alguns que são muito parecidos entre si, há outros que são super diferentes, há alguns que são mais antigos, outros que são mais modernos. Enfim, é uma miscelânea de tipos de yoga que nós conseguimos lembrar para chegar nesse número. Lembrar e estudar também, né? Que foi muita... Não foi só a nossa cabeça, tá? Não, tá, gente? A gente não é tão bom assim, não. Memória não é uma coisa legal aqui. Inclusive, nessa pesquisa, tivemos a contribuição do João Paulo Thanos e do Tiago Duarte. Verdade. E de todos os alunos que falaram, nossa, eu ouvi falar nesse yoga. Pronto, era mais um que ia lá pro caderninho. Então, a gente tem sim um caderninho, você sabendo aí mais tipos de yoga... Vai mandando pra gente que a gente tá sempre recontando isso. Mas você vai publicar isso em algum lugar? Porque eles não sabem quais são os 173. É verdade. Então esquece, não manda nada. Um dia a gente vai publicar, vai achar um jeito de publicar essa lista. Por que existem tantos tipos, Daniel? Bom, eu acho que não existe um motivo só. Existem alguns motivos diferentes. Um deles tem relação com a individualização do yoga. O que eu quero dizer, nós somos pessoas diferentes, todos nós. Temos um background cultural diferente, temos um biotipo diferente, temos uma personalidade diferente, temos idades diferentes, enfim, temos N diferenças. Sendo assim, me parece muito claro que um yoga que funciona muito bem para você não funciona tão bem assim para mim. É preciso que o yoga que eu pratico seja um pouco diferente do yoga que você pratica. E a partir daí, a partir dessa tentativa de individualização, seguindo um pouco aquilo que o Krishnamacharya dizia, que não é você que tem que se adaptar ao yoga, é o yoga que tem que se adaptar a você, me parece que as pessoas foram organizando formas de se praticar yoga diferentes para atender pessoas diferentes. Todas elas, claro, sem perder o norte. O que é o norte de uma prática de yoga? O que caracteriza coisas tão diferentes como yoga? Me parece que é a proposta de iluminação, de expansão da consciência, de libertação, de Kaivalya, de união com o absoluto. Então, são várias ferramentas diferentes, várias formas diferentes de você chegar a essa meta do yoga, a essa libertação, a essa identificação plena. Parece que faz sentido para você isso? Essa individualização do yoga? Um yoga para cada um? Talvez. Eu nunca tinha pensado assim, dessa forma, mas faz um pouco de sentido, sim. As pessoas gostam, né, de colocar
as coisas que mais gosta, que mais precisa, né? E aí acabam criando nomes, é como se fossem subtipos. Mas como a gente não tá partindo de nenhum lugar, viram vários tipos ou modalidades de yoga, né? E aí, por exemplo, o Daniel, vamos supor, gosta mais de técnica. Ele pratica yoga fazendo pranayama e samyama, meditação. Eu pratico yoga fazendo asana e kriya. Então, eu poderia dar um nome de yoga da Carla e o Daniel podia dar um nome de yoga do Daniel, apesar de eu não gostar muito de dar o nome, por exemplo. Mas talvez esse seja também uma forma, né, da gente pegar e explicar por que tanta gente criou tantos yogas. Quem está no Spotify não está percebendo, mas a Nutella entrou bem na minha frente. Eu acho que eu não estou aparecendo mais na câmera. Não, mas ela é mais bonita. Nutella é uma das gatinhas que vive aqui conosco. Mas, em alguns casos, cara, não é nem a própria pessoa que dá o nome do tipo de yoga. Porque sim, acontece muito. Fulano de tal desenvolve um método, uma forma específica, uma forma particular de praticar yoga, e aí aquilo fica conhecido como a Carla Yoga, como você mencionou, ou a Carla inventa um nome específico para aquele tipo de yoga. Super legal, mas em muitas ocasiões não é o próprio professor que dá o nome. Isso aconteceu, por exemplo, com Krishnamacharya. Krishnamacharya tinha uma forma particular de praticar yoga. Mas eu nunca vi em lugar algum Krishnamacharya se referindo a Vini Yoga. Ué, mas Vini Yoga não é o yoga de Krishnamacharya? Só que quem codificou Vini Yoga e colocou esse nome não foi Krishnamacharya, foi seu discípulo Desikachar. Calma que você deu um nó na minha cabeça agora. Você estava falando de Krishnamacharya, falou de Vini Yoga. Krishnamacharya não é aquele também que foi professor do Patabi Joyce, do Ashtanga Yoga e do Iyengar, da Iyengar Yoga? Então Krishnamacharya criou 3 yogas? Aí que está, Krishnamacharya ensinava yoga. Um dos seus discípulos, Desikachar, O filho, organizou os ensinamentos de Krishnamacharya sob o nome de Vini Yoga. Outro discípulo de Krishnamacharya, Patabi Joyce, não deu um nome para o yoga dele, chamou de Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga é o yoga de Patanjali, é o yoga em 8 passos, é o yoga do Yoga Sutra, é o yoga do Yoga Darshana. Então ele não deu um nome específico, deu o nome de Ashtanga porque ele queria se referir ao yoga que era praticado em 8 partes. Só que aquela forma de se praticar Ashtanga Yoga era tão particular que outras pessoas passaram a identificar aquele Ashtanga Yoga como Ashtanga Vinyasa Yoga, o Ashtanga Yoga praticado com Patabi Joyce. Da mesma forma que a Iyengar Yoga se transformou numa modalidade de yoga. As pessoas gostavam de praticar daquela forma como a Iyengar ensinava. Entendi. Interessante aqui que a gente chegou num detalhe muito importante, né? A gente falou de um mestre, Krishnamacharya, e 3 ramos, 3 yogas. Você percebe que uma mesma pessoa, que aí no caso é pessoa mesmo, né? Ela enraizou, não é essa a palavra, mas ela criou galhos e de repente apareceram 3 yogas diferentes. E isso acontece. Outro exemplo, Shivananda. Eu acho que muitos já ouviram falar do Shivananda Yoga, um tipo de yoga também super tradicional. Eu, mais uma vez, nunca vi Shivananda mencionar Shivananda Yoga. Shivananda escreveu sobre Karma Yoga, sobre Kundalini Yoga, sobre Raja Yoga, sobre Tantra Yoga, sobre vários tipos de yoga, mas ele nunca chamou o yoga que ele praticava de Shivananda Yoga. Quem deu o nome Shivananda Yoga foi o seu discípulo Swami Vishnudevananda, que aí criou uma série de ashrams de Shivananda Yoga, organizou, escreveu obras muito bem sistematizadas, adoro os livros de Vishnudevananda. Outro discípulo de Vishnudevananda criou o White Lotus Yoga. Outro discípulo de Shivananda criou o Integral Yoga, o Satchidananda.
Então, aí o yoga vai se ramificando. Isso me lembra o começo de tudo. Dá tempo de contar a historinha aqui? Bom, ela não negou, então eu vou contar a historinha do Adi Yogi, do Adi Guru. Diz a lenda que Shiva começou a praticar yoga e muita gente se interessou por aquilo que ele estava fazendo, percebeu que aquilo fez muito bem a ele, percebeu aquele estado de consciência diferenciado, aqueles efeitos maravilhosos que o yoga proporcionava, aquele brilho no olhar, e queriam aprender com Shiva. Só que Shiva ficava lá, parado, sentado, meditando, e as pessoas olhavam e queriam aprender, e Shiva continuava lá meditando. E aí, das centenas de pessoas que chegaram para querer aprender yoga com Shiva, aquele número foi caindo, até que sobraram 7. Esses 7 ficaram lá, sob chuva, sob sol, sob neve, sob as monções da Índia, eles ficavam lá. Até que um dia, o Shiva perguntou o que eles queriam e eles falaram, a gente quer aprender yoga. E Shiva falou, não, vocês não estão prontos. Vocês precisam praticar muito mais. E aí, Shiva deu ali algumas recomendações do que eles deveriam fazer. E eles fizeram muito tapasya, né, que é aquela prática disciplinada de austeridade. E aí, depois de dezenas de anos, dezenas mesmo, depois de décadas, Shiva achou que eles estavam prontos. E aí, finalmente, passou o ensinamento do yoga para esses 7 primeiros discípulos, que depois ficaram conhecidos como Saptarishis. Sapta de 7, Saptarishis, rishis de sábios. Só que Shiva achou que era pesado demais ensinar toda a imensidão do yoga para cada um daqueles 7. Então Shiva, segundo essa lenda, existem várias lendas sobre isso, Shiva optou por ensinar um tipo de yoga diferente para cada um dos Saptarishis. Então Shiva ensinou para um Bhakti Yoga, para outro Raja Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Tantra Yoga, Mantra Yoga e Hatha Yoga. 7, deu 7. Deu 7. Esses nomes variam bastante, tá? Uhum. Os adeptos de Kriya Yoga dizem que Kriya Yoga fazia parte desses e assim sucessivamente. Mas, segundo a lenda, daí começaram essas modalidades de yoga. Você me trouxe um pensamento aqui que seria talvez um outro motivo ou o mesmo motivo. Por que existem tantos tipos de yoga, né? Existem tantos tipos de yoga também porque o yoga é uma filosofia, é uma atividade, é uma modalidade que está viva, está presente na nossa vida. Então, dessa forma, por exemplo, que o Shiva ensinou uma partezinha do yoga, eu diria uma parte, não um yoga diferente, mas ok, para cada um dos 7. E aí, de repente, a Carla gosta mais, vamos supor, de Raja Yoga e de Mantra Yoga. Aí já virou o yoga da Carla, entendeu? Então, eu acho sim que muito desse nome, desse movimento, se dá quando as coisas estão vivas, né? As coisas se transformam, assim como a gente fala português. Português tem palavras que, tipo, não tem significado, quer dizer, tem significado, mas não estão no dicionário, que a gente está criando o tempo inteiro, né? Como falar que, por exemplo, o sânscrito é uma língua morta. Não é uma língua que está sendo o tempo todo falada. E como está sendo utilizada, ela vai se transformando, lapidando, e aí vai, sei lá, criando coisas novas, né? Com certeza, o yoga está em constante evolução e imagina isso ao longo de, não se sabe ao certo? Milênios, pelo menos. Não importa quantos, né? Mas... Então, essas coisas vão se ramificando. Se você pensar que dessa lista de 173 que nós fizemos, provavelmente 50 foram criados neste século, provavelmente mais do que 50 foram criados neste século, imagina no próximo século e assim sucessivamente. Com certeza vai ser bem, bem grande. E aí você me trouxe um outro ponto. Você falou, tá, nesse século, vamos supor, foram 50. A gente não vai falar os nomes de tantos, mas
várias pessoas podem estar perguntando, quais são os tipos de yoga mais comuns? Os mais comuns. Mais populares, os que são mais vistos, né? Você diz na atualidade? Sei lá. É porque assim, eu vou responder sobre a atualidade, mas primeiro eu queria lembrar que existem os 4 margas, os Tá. 4 grandes margas, que é impossível você falar de tipos de yoga sem mencionar esses 4, que são as 4 formas possíveis que você pode alcançar a libertação. E a partir desses 4 teriam vindo todos os demais, que é o yoga mental, o Raja Yoga, o yoga com Pratyahara, Dharana, o yoga do Patanjali, sistematizado por Patanjali, Uhum. o Bhakti Yoga, que é o yoga do Devoção, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu, o yoga do Krishna Das, o yoga do Prabhupada. Uhum. Então, o yoga por meio da devoção, aqueles que buscam alcançar a iluminação por meio da entrega, entregando seu coração para a sua ideia De Deus, de de divindade, Ishvara, de adoração. Pode ser ao sol, pode ser a Krishna, pode ser a Shiva, Uhum. e etc. Outra forma de praticar yoga, de alcançar a libertação, Karma Yoga, muito discutido na Bhagavad Gita. Então, Karma Yoga, o yoga da ação, o yoga do dia a dia, Uhum. o yoga da ação desinteressada. Tudo que você faz pode ser yoga, se você fizer sem expectativa, sem querer algo em troca, Incondicionalmente, né? incondicionalmente. E o quarto caminho de yoga, o quarto caminho para alcançar a libertação, Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, o yoga do discernimento, o yoga da auto-inquisição, do questionamento de quem sou eu. Boa. E esse yoga, por exemplo, o Ramana Maharishi, esse yoga está diretamente conectado ao Vedanta. O Jnana. O Jnana Yoga, diretamente conectado ao Vedanta. O Bhakti Yoga também, para mim, é meio que diretamente conectado ao Vedanta, assim. Super verdade, super verdade. Tanto que eu citei Chaitanya Mahaprabhu, ele era também um estudioso de Vedanta. Aí, o que acontece, cara? Você percebeu que são 4 áreas muito distintas entre si. Mas, se você pratica Raja Yoga, você não pode ser devoto de alguém ao mesmo tempo? E você não pode fazer ações desinteressadas ao mesmo tempo? E você não pode questionar a si mesmo: quem sou eu? Ou seja, você não precisa escolher um dos 4 caminhos. Você pode escolher, mas não precisa. Exatamente. Mesmo que você se identifique mais com um, você pode. E lembrei de outra história. Pode? Vai. Essa história quem conta é o Sadhguru, lá do Isha Foundation, o mestre indiano. Ele diz que existiam um mestre de Raja Yoga, um mestre de Karma Yoga, um mestre de Raja Yoga e um mestre de Bhakti Yoga. E todos eles estavam em busca da iluminação e ninguém tinha conseguido travar contato com o absoluto. Travar contato com, vamos dizer, com Shiva, com a divindade maior, que para alguns é Krishna, que para outros é Vishnu, para outros é Brahma, para outros é Shiva. Vamos colocar Shiva aqui nessa história. Eu não lembro qual é a divindade que o Sadhguru existe. Acho que o Sadhguru só fala Deus. E aí nenhum deles tinha alcançado. E eles praticavam e não sabiam o que fazer, até que um dia foram pegos de surpresa por uma tempestade na Índia. E aí eles estavam em um lugar muito afastado, muito distante, e viram as ruínas de um pequeno templo. Ruínas mesmo, só tinha assim 3 pilarezinhos, um telhadinho minúsculo e uma imagem de Shiva. E aí eles foram chegando, tal, tentando se acomodar debaixo do telhado e a chuva caindo, apertando cada vez mais. E aí eles foram se encolhendo, se apertando. Aí os 4 acabaram abraçados assim na imagem de Shiva. E aí o que aconteceu? Shiva apareceu para eles. Os 4 simultaneamente alcançaram a iluminação.
Ou seja, não era escolher entre um, era unir, né? Essa é uma forma de você absorver essa história, né? Shiva falou, pela primeira vez, vocês 4 trabalharam juntos, tentando me alcançar. E aí vocês me alcançaram. Então Sadhguru diz isso, que é importante você passear pelos 4 caminhos. Não são 4 caminhos diferentes, são 4 ferramentas diferentes que você pode usar o tempo todo para alcançar os seus objetivos. Entendi. Legal. E aí, você perguntou das modalidades, né? Da atualidade. Antes de eu Dá um nó. concluir esse raciocínio. Atualmente, Hatha Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, que alguns conhecem como Ashtanga Vinyasa, outros como Ashtanga Yoga. Kundalini Yoga. Em Rishikesh é muito conhecido o que eles chamam de Himalayan Traditional Yoga, o yoga tradicional do Himalaia. Yoga clássico, que pode ser conhecido como Yoga de Patanjali, Patanjali Raja Yoga, como Ashtanga Yoga, como Yoga Darshana, tudo isso é o yoga que está contido no Yoga Sutra. No Brasil, Swastika Yoga é muito forte, muito conhecido. Que mais assim de modalidades muito conhecidas que você... Eu acho que as primeiras coisas que me chamaram a atenção no yoga foi a Madonna, fazendo yoga no palco. A Madonna foi uma praticante, né? É uma praticante bem assídua, né? De Power Yoga. Power Yoga, muito forte nos Estados Unidos, Nos aqui Estados no Brasil Unidos. menos. Deixa eu ver... A Iyengar Yoga está cada vez mais forte. Iyengar Yoga, tem muito Iyengar aqui. Hatha eu vejo que, nossa, cada Hatha é completamente diferente do outro, tanto que parecem várias modalidades. Então, assim, você falar pra mim, assim, Hatha Yoga, eu fico perdidinha, porque eu não sei nem o que esperar, entendeu? Cada prática, ou cada professor, ou cada instituto, escola, ou não sei, pode ser completamente diferente do outro. Mas sim, tem muito mais. Muito mais. E yoga terapia. Yoga terapia. Não vamos ficar citando todos. A ideia era os principais, os mais comuns. Os mais comuns. Os nomes que mais aparecem, né? Os nomes que as pessoas mais escutam. Fala. Nós esquecemos de algum? Deixa um comentário aqui no YouTube, ou se você estiver vendo pelo Spotify, entra no Instagram da Kombi do Yoga e manda pra gente. Manda. Um yoga que você já praticou, que você gosta, tudo mais. Tem o Hot Yoga também, né? Do Bikram. Bikram caiu bastante, né? Caiu. Depois que ele perdeu um pouco de credibilidade. Caiu bastante, mas sim, ainda é muito presente. Bom, mas o que a gente está querendo dizer é, existem muitos, né? E aí agora a gente vem para a nossa quarta pergunta principal. Qual é o tipo de yoga da Kombi? Boa. Isso vai conectar aquilo que eu quase comecei a responder na pergunta anterior. É yoga. É yoga. Você ensina que tipo de yoga? Não passa para mim, não, porque quem fez a pergunta fui eu. Ele sempre faz isso. Vocês lembram no podcast 1 que ele fez isso comigo e nem era o assunto? Não é... Eu e a Carla temos uma visão em comum nesse aspecto, uma das poucas coisas em comum que nós temos, que é fugir dos rótulos. Lembra que nós falamos que algumas pessoas preferem seguir um roteiro, ter um padrão pré-estabelecido? O que por um lado pode ser mais fácil e mais confortável, mas por outro lado pode ser um pouco limitador. E isso, de novo, não é melhor ou pior, depende de cada um. É diferente apenas. Para mim, eu prefiro um caminho mais livre, mais difícil, porque você não tem uma literatura certa que diz, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Eu não tenho um mestre, um guru que me diga, siga por esse caminho, faça esse pranayama e estude tal livro. Então, o universo de conhecimento que tem à nossa disposição é gigantesco e nós temos que filtrar, identificar e experimentar e praticar e ver aquilo que funciona melhor para a gente. É um aspecto que eu chamo de tentativa e erro.
Então, você vai experimentando em si mesmo. Então, por exemplo, meu primeiro contato com yoga foi com Hatha Yoga, tá? Eu era criança ainda, minha avó fazia Hatha Yoga, etc e tal. Então, tudo que eu sabia de yoga, não estudava nem nada, tá? Só achava muito legal. Era Hatha Yoga. Aí, depois, em 2004, 2005, aí eu entrei para uma escola de Swastika Yoga. Aí eu passei a estudar yoga e aí eu fui aluna de Swastika Yoga, seguia tal mestre, etc e tal. Então, Mestre de Rose. Mestre de Rose. Então, foi o primeiro yoga que eu dei aula. E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eu fui me transformando enquanto professora, enquanto praticante. Eu deixei de fazer parte da escola, entendeu? Então, eu deixei de seguir o mestre, não por traição, de forma alguma, mas simplesmente por não caber mais. Sabe quando você está casado há muito tempo com uma pessoa, e aí os caminhos passam a ficar diferentes de alguma forma? Não sei, nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu, bonitinho. Então, é mais ou menos assim, sabe? Então, assim, você cresce muito juntos. Pode ter um momento que você separe, cada um tenha um tipo de perspectiva, um tipo de visão, de sonho diferenciado, tá? Então, é mais ou menos isso. E a partir daí, o que aconteceu? Eu abri o leque dos meus estudos, né? Porque quando você tem um rótulo de yoga, é muito legal, porque você já tem aqueles livros próprios para ler, aquele tipo de estudo para ir, aquele tipo de, como você tinha dito antes. E a partir daí, não, você já passa, o que me interessa mais? E aí você já começa a ficar doido com isso, porque assim, é tanta coisa que tem hora que você fala assim, nossa, eu não sei o que eu gosto mais. E é esse o ponto que eu cheguei, assim, eu pelo menos. Eu e o Dani, a gente falou, né, a gente é muito diferente, até no yoga mesmo, a gente é muito diferente. Os ídolos dele são diferentes dos meus ídolos. Até assim, se a gente vai para um ashram junto, ele vai gostar de um Swami, eu vou gostar de outro. É muito assim. Mas eu não consigo escolher o que eu gosto mais. Então, dá pau. Até porque, de uma certa forma, nós poderíamos dizer que em um único dia eu pratico 7 tipos de yoga diferentes. Porque ao que eu acordo, eu gosto de fazer Swara Yoga, depois eu faço um pouco de Asana Yoga, depois eu faço Raja Yoga, aí eu vou praticar Karma Yoga, aí depois eu faço um pouco de Japa Yoga. Não, peraí, Daniel, que bagunça é essa que você está fazendo? O que é Swara Yoga? Swara Yoga é o yoga que se propõe a trabalhar com pranayamas, respiração e a condução da nadis, do prana por Ida e Pingala, pelas duas nadis. Sim, eu faço a minha prática de pranayamas. Mas poderia dizer que é Swara Yoga. Aí, agora eu vou fazer Asana Yoga. O que você está fazendo Asana Yoga? Eu estou buscando autoconhecimento, buscando me aproximar da minha real essência por meio de técnicas corporais, por meio dos asanas. Ah não, você está fazendo yoga praticando asanas. Sim, é assim que eu falo, estou praticando yoga. Mas eu poderia dizer que estou praticando asana yoga. Podia colocar outros nomes. E a mesma coisa, karma yoga. O meu dia a dia é um esforço constante por buscar cada vez menos interesse, menos expectativa pelo resultado das minhas ações. Que fique claro, eu ainda estou muito longe disso. É uma busca, tá, gente? O Karma Yoga não é só quando você chegar lá, é quando você faz caminho, as ações querendo chegar lá. E depois eu vou preparar o meu almoço ouvindo mantras. Então ali eu estou fazendo Nada Yoga. O autoconhecimento por meio da prática de sons, de estudo de sons e das vibrações. Você está cozinhando ou você está praticando Nada Yoga? As duas coisas. Então, é por isso que ao invés de dar um nome para cada ferramenta do yoga que eu tenho à minha disposição,
Eu prefiro não rotular e dizer, eu pratico yoga. É legal isso também, porque eu já gosto de entrar em escolas diferentes. Então, eu atualmente não estou matriculada em nenhuma escola. Verdade. Né, verdade, tô na Kombi só. Mas, por exemplo, ano passado, 2 anos, eu tava no Ashtanga Yoga. E aí, o meu objetivo era entrar pro Iyengar. Aí eu fiz a cirurgia, aí não sei o quê, entendeu? Então, eu vou buscando e querendo conhecer cada tipo de yoga. Então, quando eu conheço um professor, uma escola nova, eu gosto de entrar, praticar, conhecer, e depois não é que eu desgoste e saia, não. Eu gosto de aprender, eu gosto de ter essa vivência, mas eu não quero, por exemplo, fazer, sei lá, Ashtanga todos os dias para o resto da minha vida, entende? Então, eu não quero que isso me limite para eu não fazer um yoga de Patanjali, por exemplo, entende? Então, é confuso, eu sei, mas na minha cabeça dá certo. Eu sou várias pessoas ao mesmo tempo. Você não consegue dizer qual é o melhor para você. Não consigo. Falando nisso, dependendo para quem você perguntar, você pode perguntar para um professor de Ashtanga Vinyasa Yoga qual é o melhor yoga que existe. Aí ele vai falar que é Ashtanga Vinyasa. Sim. Aí você pergunta para um professor de Iyengar Yoga qual é o melhor yoga que existe no mundo. Ele vai falar que é Iyengar Yoga. E um outro professor, um terceiro professor, vai falar que é Shivananda Yoga. Qual deles está falando a verdade? Todos. Ninguém precisa mentir para achar que o seu é melhor, né? Porque alguns são como a Carla, que gosta de todos e pratica todos. Você pode chamar de indecisa também. Mas alguns escolheram um caminho que é o melhor para si. Então, para aquele professor de Ashtanga Yoga que fala que Ashtanga é o melhor do mundo, é verdade, não existe nada melhor para ele, pelo menos que ele conheça, talvez. E a mesma coisa para o Iyengar e a mesma coisa para o Shivananda. Não, e de repente o cara não teve nem nenhuma vontade de conhecer outro. Quando a pessoa está satisfeita, eu como a sobremesa antes da comida. Não sei por que eu estou pensando em comida. Acabei de comer uma pizza, gente. Mas. O professor de yoga come pizza? Eu como, você não. Eu também. Aí eu como a sobremesa antes da comida, né? Tem uns detalhes muito. Depois a gente conversa sobre isso. Mas o que acontece? Esse aí vai para o podcast do Brigadeiro. Do Brigadeiro, hoje foi muito, né? E aí, por exemplo, quando você está satisfeito, por que eu cheguei nisso? Quando você está satisfeito, você não tem vontade de comer uma outra coisa. Você tem. Eu tenho. Mas, de qualquer forma, então, existe aquela pessoa que fica satisfeita com o que tem. E, cara, eu acho isso belíssimo, belíssimo, sabe? Ser satisfeito, plenamente cheio, né, do que você acredita. Então, você vai focalizar. Então, realmente, você vai ficar assim. Todos os seus estudos vão ser baseados naquilo, toda a sua literatura, todo o seu amor, toda a sua devoção, toda a sua prática. Então, isso é muito bonito, tá? Eu só não acho bonito quando um professor ou um praticante, dessa forma que você falou, critica outras linhas, ou critica outros professores, ou critica outros métodos. Ele pode achar que aquela linha, aquela forma de praticar é a melhor do mundo para ele. A partir do momento que ele começa a comparar ou julgar, ou se sentir superior, ou sentir que o método dele é superior a outros métodos, aí eu já não acho muito bonito. Boa. Aí a gente volta àquela questão que a gente falou, que eu falei que a gente ia falar, né, mais pro final, que você falou que ia falar, que falou. Deu confusão. Tolerância e respeito, né? Sempre. Que independente de você ter um tipo ou mais de um tipo de yoga, ou não ter nenhum tipo de yoga... Dar nome ou de não dar nome. É uma escolha. E toda escolha merece respeito, merece cuidado, merece ser tratada igualmente. Então, eu também não gosto.
Até eu brinco que os meus professores são muito de boa, todos, assim, porque eles sabem que eu sou assim mesmo. E então, no outro yoga, e nome de asana? Nome de asana, então, eu fico doida. Nome de pranayama. Então, sabe, é uma troca. E na minha humilde opinião, quando você fala sobre uma pessoa, você sabe muito mais sobre a pessoa que está falando do que a que foi falada. Então, eu tenho esses probleminhas, assim, pessoais, tá? Mas são meus, então não precisa levar com você. Mas eu acho que, independente do que você escolher para si, do que você encontrar para si, porque yoga é uma busca, para mim, para ser feliz. Tá? O que você quer com yoga? Cara, me divertir. Minha vida é essa. Então, que você respeite o outro, sabe? Que queira chegar no patamar de um sadhu, ou que queira, tipo Krishna Das, né? Que abandonou tudo por conta do Bhakti Yoga, e aí agora colocou... Então, assim, são pessoas e são métodos, são formas que eu respeito muito, e todos devem ser respeitados. Para mim, respeito é o básico, gente. É mais importante que a educação ainda, sabe? Perde um pouco de sentido, né? Yoga é a união, é a integração do indivíduo com o absoluto. Bom, mas então para eu me unir com o absoluto... Eu tenho que brigar com o outro? Isso aí não faz o menor sentido, então... Pra gente, né? Porque se eu for parar para pensar, as guerras têm esse sentido. Mas ok, isso é outro podcast também. Vamos deixar final, então, essa mensagem de respeito e tolerância, que é mais importante do que tudo que nós falamos até agora. Exatamente. Ah, não entendi nada, vou ouvir mais 10 vezes esse podcast. Tudo bem. A única coisa que eu quero que você leve, que o Daniel quer que você leve para a sua vida é respeite o yoga do seu amigo, da sua avó, do seu cachorro, do seu gato, né? Respeite todos os yogas. Ah, não, mas Beer Yoga não dá para respeitar. É Beer Yoga. É yoga, gente. Ele tem um motivo. Por que não? Exato. Por que eu vou criticar? Eu não tenho esse direito. Desculpa, mas eu não tenho esse direito. Então é isso, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Podcast 3. Da Kombi do Yoga. Lembrando que você pode acompanhar no Spotify ou no YouTube com imagens. Exatamente. Para enviar sugestões de temas ou até a sua opinião, seus comentários, pode deixar direto no YouTube ou no Instagram da Kombi do Yoga, no direct, @Kombi do Yoga. Isso. Uma coisa que eu quero lembrar, que falam que eu nunca faço propaganda, então vou fazer propaganda aqui. A Kombi do Yoga, gente, é um projeto que eu e o Dani temos de levar o yoga que a gente não teve, sabe? Levar os cursos de uma forma gratuita, de uma forma acessível, principalmente para aqueles que não têm acesso, qualquer motivo que seja, tá? Então, o grande objetivo aqui da Kombi do Yoga não é vender Carla ou Daniel ou algum curso de forma alguma, é levar para você um pouquinho do que a gente tem, um pouquinho das nossas diferenças e também das nossas coisas que temos parecidas, né? E aí dá uma visão, tá? Te dá um norte para estudar, e temos várias aulas teóricas. Além do podcast, tem as aulas teóricas no YouTube. Toda sexta-feira. E toda segunda e quarta-feira tem aula prática gratuita ao vivo, transmitida no YouTube, mas feita via Zoom. Quem quiser participar do Zoom, é só deixar uma mensagem para a gente adicionar o grupo. Exatamente. Então, é isso. Kombi do Yoga e você. Tudo a ver. Nossa, ficou total, né? Ficou brega essa. Até a próxima, gente.